Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, na aula de hoje nós vamos falar sobre esquemas de ligação. Então, os objetivos da aula será a apresentação de interruptor simples e paralelo, circuito elétrico entre interruptor e lâmpada e utilização de esquemas elétricos. Dentro desse item nós temos esquema funcional, unifilar e multifilar. Muito bem. Os interruptores, nesse momento, nós iremos estudar dois tipos. O interruptor simples, e o interruptor paralelo. O interruptor simples, ele é utilizado para ligar e desligar a lâmpada em um único ponto de comando. Então, basicamente é o seguinte: chega energia para um terminal, o primeiro terminal, por exemplo, e ela sai para a lâmpada pelo segundo terminal. Quando que a energia que está nesse terminal vai passar para esse daqui? Quando eu acionar o botão. Basicamente isso. E o interruptor paralelo, ele é utilizado quando se deseja ligar e desligar a lâmpada em pontos de comando distantes. Então, por exemplo, eu entro em casa, daí eu tenho um ponto de comando ao lado da porta, e um ponto de comando da saída para o corredor, por exemplo. Então, daí é o tipo de ligação paralela. Precisamos de interruptor desse tipo. E o interruptor em paralelo, ele tem um ponto de saída, para carga, e ele tem aqui dois pontos em paralelo, tá certo? Que vai fazer o acionamento ou por um interruptor, do exemplo que eu passei, ou do lado da porta, ou por um outro que seria na saída para o corredor. Aqui nós temos o diagrama funcional, funcional, aquele diagrama com todos os componentes, do interruptor simples. Então perceba, é bem simples, de fato. A energia sai da fase, que conforme eu disse na aula passada, a fase não tem cor específica. Aqui adotamos vermelho. Então sai a energia da fase e vem para esse terminal. No terminal de cima, nós temos o retorno, que não tem cor específica, mas normalmente utiliza-se amarela. O retorno está entre o interruptor e a lâmpada. E o retorno da energia é a saída da lâmpada para o neutro. Lembrando que o neutro, é especificado por norma uma cor azul, azul claro. O terra aqui, nesse caso, não utiliza, mas seria verde ou verde e amarelo. Muito bem, então em termos de ligação, aqui nós temos um diagrama bem claro, bem específico aqui, demonstrando os condutores chegando, os do quadro, a fase, neutro, terra. Passa aqui pelo eletroduto do teto, nós temos a caixa de derivação, que chega os cabos da lâmpada, retorna do soquete da lâmpada para a caixa de derivação aqui na parede, onde teremos o interruptor. Então perceba, quem está chegando aqui, fase, terra e neutro, tá certo? Terra é isolado, não utiliza. O neutro vem no lado da lâmpada. E a fase? A fase não está no interruptor, então ela passa reto, a lâmpada está aqui, passou reto, desceu o eletroduto e chegou no nosso interruptor, que é o terminalzinho de baixo. E o terminal de cima? Não ia na lâmpada? Ia na lâmpada aqui, Então sai do terminal de cima e retorna para a lâmpada. Beleza? Esse é o esquema funcional. E o multifilar? O multifilar, ele demonstra aqui com termos de simbologia já, trazendo a simbologia dos elementos. Então nós temos aqui interruptor, nós temos a lâmpada, Não é mais o desenho efetivo de como é o elemento, como seria a lâmpada, o soquete, etc. Aqui já é mais simplificado, mas nós temos um traço para cada um dos condutores, Tem um traço para terra, um para neutro e um para fase. O esquema de ligação é exatamente aquele: chega a fase no terminal do interruptor, o outro terminal o retorno que chega na lâmpada, e a saída da lâmpada é o neutro da rede, certo? E o esquema unifilar, que é o mais utilizado em projetos, No esquema unifilar, sim, daí utilizamos a simbologia, Esse daqui é importante.
Qual a simbologia do neutro? Esse daqui. Da fase. Esse daqui, né? O neutro, o tracinho cruza, né? Ele tem uma linha aqui para a esquerda. A fase cruza também a linha aqui que seria o eletroduto. E o T de terra, o verdinho, ele está sobre o eletroduto, tá? Então tá chegando os condutores do circuito 1, né? Perceba. Tá, desses condutores, saiu quem? Saiu só a fase, né? Por quê? Porque o retorno ele vem do interruptor. Então, esse interruptor, ele não vem daqui. Perceba que ele não tem amarelo aqui, ó. Tá? O interruptor, o retorno que está no interruptor, ele é preso num dos terminais do interruptor e vai para a lâmpada. Tá? E a fase? A fase fica no interruptor. Tanto que ela está aqui e está aqui. Significa que ela passou direto pela lâmpada. Opa, mas o neutro e o terra não chegaram aqui. Se vocês lembrarem o diagrama anterior, o funcional, o terra ele fica isolado quando chega na lâmpada. E o neutro fica conectado a ela. Tá? O A é para designar que nós temos a carga, no caso a lâmpada A, né? Aqui nós temos os condutores referente ao circuito 1 da carga A da lâmpada, e esse daqui é o interruptor que vai acionar a carga A, ou seja, que vai acionar essa lâmpada. Muito bem, agora nós partimos para o interruptor em paralelo, e perceba, interruptor em paralelo existem dois, que é aquele exemplo da porta e do corredor, né? Então eu cheguei em casa, vou acionar a lâmpada, eu aciono esse interruptor. E energia faz o quê? Energia vem da fase para no meio, no terminal do meio do interruptor. Tem dois retornos, ó, o de cima e o de baixo, que esses dois retornos são entre interruptores. E o terminal do meio do interruptor, que seria do corredor, ele vai para a lâmpada. Tá? Então seria o retorno da lâmpada. E o outro lado vai lá pro neutro. Beleza? Diagrama funcional bem similar ao outro. O terra chega para aqui, ele fica isolado, o neutro vem, fica conectado ao soquete da lâmpada. Daí nós temos a fase que é o fio vermelho, chega e para no primeiro interruptor, né? Faz esse caminho aqui. Daí o que acontece? Nesse interruptor sai dois fios amarelos, né? Então passou dois fios amarelos aqui, sobre o eletroduto de parede, desceu aqui, chegou nessa caixa de derivação, e esse retorno, esses dois aqui, eles vêm para os pontos extremos, né? A parte de cima e a parte de baixo, desses terminais aqui do segundo interruptor, e o retorno do meio, ele vai para a lâmpada, tá certo? Então perceba que a ligação, aqui nós temos o funcional, né? Mas é bem tranquilo. Nós conseguimos ter, inclusive, né, até para ter uma associação de dois diagramas, trabalhar com o funcional juntamente do multifilar. Porque no multifilar tá lá os conectores, né? Então chega a fase, vai no conector central. Os conectores de extremidade são os retornos, né, para o próximo interruptor 2, o que seria do exemplo do corredor. E daí o central sai o retorno para a lâmpada, e da lâmpada para o neutro. Daí aqui, ó, o diagrama unifilar do sistema paralelo, né, interruptor paralelo. Então percebeu assim, o circuito 1, circuito de iluminação, né? Da mesma forma, chega o neutro, fase o terra. Lâmpada carga A, os interruptores acionam a carga A. Muito bem. Só que esse interruptor chegava à fase, né? O primeiro, lá da porta, esse daqui. Chegava à fase, que é o vermelho. Isso aí é quem? Dois retornos. Só que esses dois retornos não eram para a lâmpada, era para o próximo interruptor. Então chegava esses dois retornos para o interruptor, que seria do exemplo no corredor, e sairia um retorno. Esse retorno iria finalizar aqui na lâmpada. Tá? Então esse seria o diagrama unifilar completo para a ligação de interruptor em paralelo. Tá certo, turma? Essa daqui foi a aula de hoje, né? Trazendo aí os diagramas, a aplicação prática, né, de diagrama funcional, multifilar e unifilar, e trazendo também os principais componentes, né? Porque se nós vamos fazer uma instalação de sistema de iluminação, nós temos
Muitas vezes, interruptor simples, interruptor paralelo, e a carga, que é a lâmpada, ela pode ser uma lâmpada LED, incandescente, fluorescente, né? Então, isso daí tem uma pequena variação, né? Aqui foi explanado como seria a ligação para uma lâmpada incandescente, mas daí os próximos tipos de ligação nós iremos ver nas aulas subsequentes, nas aulas que virão mais adiante, tá certo? Agradeço a atenção de todos, até!